e de todo o Brasil. Igreja, quero agradecer a Deus mais uma vez no ensino grandioso, onde realmente foi a necessidade de Deus, trazer essa pauta de ensinamento, aonde com certeza vamos aprender muito hoje diante da palavra de Deus, Vamos falar hoje sobre algo que ninguém fala, Vamos falar algo sobre por que ninguém fala sobre esse acontecimento aqui, que é demarcado de muitas dores, de muitos conflitos, como observar, como andar e como viver, na prática de viver numa terra onde você é atacado quase constantemente, um ataque severo, um ataque que não tem misericórdia, uns inimigos que não vemos, mas como enfrentamos? Como vamos enfrentar os inimigos que nós não enxergamos? E essa é a etapa de hoje que vamos falar sobre essa situação. Tentei fazer pelo computador essa live, não consegui, estou pelo celular mesmo, tá bom? Então, você de casa, que aí está conosco, se você não recebeu o envio no aplicativo da igreja, é porque eu esqueci de avisar vocês. Essa foi minha culpa. Muita coisa à cabeça, enfim. Igreja, hoje eu queria trazer algo para vocês muito forte. Eu acho que só quem é espiritual que vai entender essa batalha, ela é uma batalha muito drástica, muito desconfortável ao mesmo tempo. É uma batalha rude, agressiva, que chama-se a batalha espiritual. Todos os homens de Deus passaram por batalhas espirituais. Não teve um que não passou. Desde Isaías, desde Ezequiel, desde Eliseu, desde de Pedro, desde Jesus mesmo foi tomado pelo Espírito e levado ao deserto e passou também batalhas terríveis espiritualmente. Mas assim, como é o fundamento? Como funciona isso? Como nós vamos vencer as batalhas espirituais, sendo que não sabemos da onde que ele vem. Se o inimigo vem da direita, vem da esquerda, vem da frente, vem de trás. Então fica um complô de interrogações. Como vencer isso? Ok, vamos falar hoje de conflito espiritual e realmente é um ensino maravilhoso, Vou tentar ser o mais breve possível. Então você aí, já compartilha esse vídeo, amém? Depois de ter postado, deixe o seu joinha depois que você assistir esse vídeo. Deixe o seu joinha e comente aqui embaixo. Bom, queria que vocês abrissem comigo, você que já tem sua caneta em casa, você que tem sua caneta, seu papel, abre comigo em Romanos, capítulo de número 7, no versículo de número 23. Romanos, capítulo de número 7, no verso de número 23, é realmente o que nós vamos aprender aqui, por um minutinho aqui, rapidinho, tá bom? Está escrito assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Igreja, presta bem atenção uma coisa aqui, presta atenção. Quem está escrevendo essa carta aos Romanos é Paulo, Romanos 7, 23. Ele está dizendo que dentro dele há um conflito espiritual. Dentro dele há alguma coisa que faz com que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Aquilo que ele quer fazer, ele não consegue, e aquilo que ele não quer, ele está conseguindo fazer. Ou seja, alguma coisa está errada dentro dele. Tem algo errado dentro de Paulo. Tem algo errado dentro de Paulo. E ele está preocupado com esse argumento. Ele está preocupado, tá? O que Paulo vivia? Um conflito espiritual. Paulo já vivia num conflito espiritual. Aqui mostra realmente que a lei do seu entendimento não estava funcionando corretamente. E, vemos que esse mesmo conflito, apóstolo Paulo diz no 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, em Deus, espirituais e poderosas em Deus
para destruição de fortaleza. Então, peraí, o mesmo Paulo que passava conflito é o mesmo que sabe e consciente que carrega armaduras contra esse conflito. Mas espera aí, se Paulo sabe que ele está passando um problema, ele tem armaduras contra o problema, e por que ele não vence? Por que Paulo não conseguiu vencer esse problema ao ponto de dizer que o espinho que ele tinha na carne atormentava ele como um mensageiro de Satanás que vinha desbofetear toda vez a sua face? Então, é realmente muito difícil você passar por esse momento, que é o momento das armas espirituais. Por quê? Porque as armas espirituais, ela é para ser usadas, mas ela tem o seu momento certo para ser usada. E é o que nós vamos aprender hoje. Porque os nossos inimigos, meus irmãos, eles são invisíveis, né? Foi Paulo também que disse, pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, porque a carne e o sangue você enxerga, a carne e o sangue você consegue apalpá-la, mas a Bíblia menciona que é contra principados e potestades que andam nas regiões celestiais. Então veja bem como que é diferente o jeito da manobra do mundo da batalha espiritual. Você vive todo momento com ela, você vive intensamente com ela, ela te agride, ela te esbofeta, ela te persegue e ela te fere. Mas, lembrando que Jesus sabia que isso aconteceria com o teu povo. Jesus, ele era o mentor de toda a situação e ele disse, olha, eu sei o que vocês vão passar. Se eu fui esbofeteado, vocês serão esbofeteados também. Se eu fui perseguido, vocês serão perseguidos também. Então Jesus, ele mostrou um pouquinho para mim, para você que tem em casa, que realmente não ia ser fácil, porque nós teríamos que brigar com os fariseus, né, da sinagoga, teríamos que confrontar, depois dos fariseus, os espíritos que não se vê. E é essa fase, por isso que esse ensino está aqui, nós já vamos entrando, vamos saber como lidar com isso, tá bom? Irmãos, primeiro, nós temos um corpo físico, né? E dentro desse corpo físico há uma alma e um espírito. O inimigo, ele é espiritual, você não consegue enxergá-lo, você não consegue tocá-lo, e não sabe de onde ele vem, né? Mas existe um recurso, que diz em Salmos 91, que quando nós conhecemos o nome do Senhor, estamos protegidos debaixo das suas asas, como a galinha acolhe seus pintinhos. Quando vem um predador, e a galinha, ela está defendendo os seus pintinhos, então ela tem a fortaleza diante dos seus pintinhos. Assim é quando nós conhecemos a Deus. Assim o inimigo, ele fica confundido. Por quê? Por que confundido? Porque ele vem te pegar, mas você está protegido por uma barreira que você não está vendo, mas que você está vivendo. A proteção divina, a proteção dos braços do Senhor. Meu Deus, é muito forte. Aleluia. A proteção dos braços do Senhor. Amém? Então, só um minutinho que eu vou voltar. Aguenta aí que eu vou voltar. Aguenta aí que eu vou voltar. Tá? Voltei para a glória de Deus. Então, o que acontece? Essa proteção divina, ela age no mundo espiritual. E por quê? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Então, agindo no mundo espiritual, né, traz a dimensão da proteção divina, que está em Salmos 91, que por conhecer meu nome, te protegerei, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu lado, mas tu não será atingido. Ele fala em Salmos 91 muito claro, dizendo assim, olha, ele diz assim, existe uma coisa interessante, que peste que anda na escuridão e mortandade que assola ao meio-dia. Você não vê ninguém, uma peste na escuridão, você não vê mortandade ao meio-dia, mas elas existem. Elas são espíritos. E Deus já disse que até delas ia proteger vocês. Então por isso que ele falou, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos verás e verá a recompensa dos ímpios. O que ele quer dizer com isso? Que o ímpio vai sofrer punição, que o ímpio vai sofrer os ataques espirituais, mas os justos não. Eles não padecerão pelos ataques espirituais. Eles sofrerão, claro, os ataques, mas não padecerão, perecerão, porque a recompensa dos ímpios é a morte deles, mas o justo é guardado pelo Senhor até o seu determinado momento. Então, o inimigo é
Ele vem de todas as formas. Os ataques que ele tem no homem é na mente do homem, né? Na mente do homem, né? No coração, que desce ao coração do homem, nas intenções do espírito do homem, ou seja, da alma do homem, ou seja, aquele que eu quero conquistar, eu quero ser rico, eu quero, da sua ganância, do seu jeito de postar diante da terra. Tem então vários ataques espirituais que faz com que o homem fuja da realidade da palavra. Tudo que faz você fugir da verdade, você ir para o outro caminho que não é a verdade, isso leva você a caminhos que não são de Deus. Ou seja, é isso que o inimigo quer, tirar você do caminho da paz e da verdade da vida. Pois ele veio para isso, para matar, roubar e destruir, né? E veio destruir sonhos e veio matar a sua vontade de viver na terra. Por quê? Porque os prazeres na terra, chega uma hora que eles geram a morte. Olha que interessante, a pessoa vai para o carnaval, curte 5 dias seguidos, bebe, enche a cara, usa droga, no sexto dia ele está acabado, entra uma depressão nele, fala, por que eu fui fazer? Olha o dinheiro que eu gastei. Então ele gera morte, os prazeres da terra geram morte no final, né? E muitos querem esconder isso, não, foi legal demais, não, mas dentro dele a lágrima, a choro. Então o inimigo, nossa vida, ele ataca na alma. E é isso, é o maior campo de batalha na mente, trazendo o intuito para que a alma venha se desvanecer nos últimos dias. Ou seja, a falta de orar, a falta de jejuar, a falta de ler Bíblia, isso tudo é ataque espiritual. Por quê? Porque ele sabe que se você ler Bíblia, se você jejuar, se você orar, automaticamente você está vendo e entrando debaixo das asas. E é isso que ele não quer, que você entre debaixo das asas de Deus. Ele não quer que Deus feche você ali. Amém, meus irmãos? Então, existe uma guerra, é uma batalha. E você não pode negar que Deus é o general de guerra e que Jesus é o coronel da grande batalha e que nós somos seus soldados. Qual foi a instrução que Paulo disse a Timóteo, capítulo 6, verso 12? Está escrito na Bíblia, ele diz assim, olha Timóteo, a instrução eu te dou, que meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combate o bom combate. Paulo disse, eu combati o bom combate, agora Timóteo vai combater também. Que combate é esse, gente? Que combate é esse? É isso que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Vocês estão combatendo e sendo combatidos a todo momento. Então, Pedro diz, a todo momento ele anda em redor querendo, bramando, rugir leão, ou seja, querendo tragar as almas. Então, vem usando pessoas, quando você aceita Jesus, por exemplo, já vem os demônios atacar famílias, você está crente agora, ai crentinho dali, crentinho. Então o diabo ele vem com toda a fúria, ele usa pessoas para te atacar, para mentir, para te caluniar, para te perseguir. Por quê? Porque agora do mundo espiritual ele vem para o mundo físico. Vou repetir, começou no céu espiritual, Lúcifer era espiritual, no céu atacou a Deus, depois chegou aqui na terra, está usando homens para atacar a Deus. Quem está entendendo? E é o que vai acontecer com você, como aconteceu com Jesus. Os fariseus estavam endemoniados. Mas por que Jesus não expulsou o demônio dos fariseus? É porque, meus irmãos, o demônio que estava nos fariseus era o demônio da cegueira do seu entendimento, do século. O século que vivia, ou seja, os demônios da cegueira do entendimento, obscurecendo a luz do evangelho, tomou os fariseus. Ou seja, eles vieram numa tese não de se render, mas sim de liderar. Mas não era a prática dos fariseus liderarem. A prática de liderança era de Jesus e não dos fariseus. Então eles vieram liderar Jesus. Eles queriam liderar. E é isso que o diabo faz. Eles querem liderar. Eles não querem ser liderados. Eles não querem ser submissos a nada. Eles querem mostrar que estão à frente levando você à ruína. Jesus falou assim, vocês não entram no céu e também não deixam ninguém entrar. Ou seja, eles ficam na porta barrando. Então é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Como que esse espírito dominou falsos mestres, esse dominou falsos profetas, falsos ensinadores, que hoje estão aí no YouTube, a reviravolta, a averia, e tem hoje no Brasil inteiro. Então, assim, essas pessoas não falam das batalhas espirituais, que é a causa de fazer os assassinatos crescerem. O que faz o homem matar? Quando o cara chega, pega uma arma, e ele faz, mata ele. Isso aqui, ó, o semblante, a parte da sobrancelha, ela desce. O cara fica uma carona de brabo, porque é o demônio que já tomou a arma e vai assassinar. Então, quando o cara vai dar a facada, ele não dá a facada dando risada, não, ele fecha, vou matar você, entendeu? Então, é Satanás entrando dentro do corpo. Então, essa batalha, ela está sendo mais difícil, por quê? Porque a batalha contra o mal hoje, ela tomou corpos. Então, ela está em 2 territórios, ela está no mundo espiritual e no mundo físico. E é isso que está preocupante,
Por quê? Porque ninguém está mais conseguindo buscar o Espírito. Por quê? Porque as batalhas não são mais só espirituais. Elas são também carnais. Elas são carnais, né? Jesus precisou brigar com o demônio, com o diabo no deserto, e ainda bater contra Anás e Caifás. Então não é fácil você viver a batalha espiritual dos dias de hoje. Os dias de hoje são muito mais terríveis do que dos dias passados. Mas que ensino maravilhoso, gente. Que coisa maravilhosa. Então, você poderia perguntar assim: pastor, mas de onde saiu Exu, Caveira, Tranca-Rua, Pombagira? São demônios, Exus demônios. E por que teve nome? Jesus falou assim: qual é o seu nome? Perguntou para a legião. Irmão, se fosse um nome só de demônio, Jesus falou: Beelzebul, eu sei que está aí, né? Não, ele perguntou qual é o seu nome, porque é vários. São vários nomes de demônios em todo o mundo, né? É como se fosse hoje a Nossa Senhora Maria, né? A Maria que eles adoram na Igreja Católica é aquela estatueta de Roma. Só mudou com o tempo os nomes, mas vem de uma hierarquia satânica. Não muda, não muda. O que eram os demônios de Jesus eram os demônios de hoje, né? Então, essa é a simplicidade que devemos entender. Os naturais não entendem esses comportamentos espirituais. Por exemplo, tem crente carnal que quando a pessoa está manifestando, dá risada. Que teatrinho. Por quê? Porque eles nunca vão entender, meus irmãos. Eles nunca vão entender. Mas eles não têm resposta para as curas que acontecem. Eles não têm resposta pelo vômito que sai. Eles não têm resposta pelo câncer que some. Por quê? Porque eles são carnais. Então nem todo crente é espiritual. É muita carnalidade entregando a Bíblia. Porque a Bíblia, hoje as pessoas discernem a Bíblia como elas querem. Elas não discernem a Bíblia espiritualmente, como a Bíblia diz que é para analisar espiritualmente. O conflito espiritual, ele é terrível. Ele é terrível. Quem sabe, nesse exato momento, tem demônios planejando. Falou, vai lá, vai matar o pastor Júlio. Vai lá, mata o pastor Júlio. Aí entra um louco, entra na mente e vem aqui, cai demoniado aqui. Por quê? Porque Deus não permitiu essa morte. Assim também como aconteceu na minha vida e acontece na vida de vários profetas de Deus, que o diabo envergonhado na hora que está na frente dele. Então, esse conflito, ele é real, ele é existencial. Lembra que Lucas 12, 19 diz assim, eu tenho comida, bebida para muitos dias, direi à minha alma, come, bebe e regala-te. Louco, e quando eles te pedirem a tua alma, peraí, quem que está pedindo a tua alma? Quem está pedindo a tua alma é os demônios. E peraí, cadê eles? Eles estão nas obras infrutuosas das trevas, ou seja, no cara que está fumando, no cara que está bebendo, no cara que está prostituindo, no cara que está adulterando. Em todas essas obras que se traz de dentro para fora, manifesta as obras infrutuosas das trevas, que Paulo disse em sua carta. Então, como conheceremos os falsos profetas? Pelos frutos. Ele é demônio por dentro, mas ele é escondido. É um demônio escondido. Ele fala, Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, varão. Mas dentro dele as obras são ruins. As obras são de trevas, né? Então, a realidade é que a batalha espiritual ela é mencionada na Bíblia desde a antiguidade. Então, é necessário nós termos uma colisão e começar a entender, peraí, não é brincadeira, né? Não é brincadeira, as coisas são sérias, eu preciso me vigiar cada dia mais. Eu preciso me vigiar porque o diabo está me vendo, ele está vendo o que eu falo, ele está vendo o que eu estou fazendo, ele vai me atacar naquilo que eu estou fazendo, e isso não é brincadeira, igreja. Isso não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Quando tem aquele demônio possesso, né, que está no sepulcro com as correntes amarradas, quando a gente vê aquilo, quando a gente vê que a Bíblia diz que aquele homem quebrava as correntes do sepulcro, a gente vê que realmente não é uma força natural, não é uma força humana, não era uma força dessa terra, era uma força além do normal. E é isso que nós temos que entender. Imagina você, o que faz um homem estrupar uma criança de 5 meses? O que faz um homem arrancar o pescoço do outro? Né? Dizer, vai, tirar o olho, arrancar a língua. O que faz isso? É o Espírito Santo? A pergunta é Jesus que faz isso? Não. Quem faz isso? É o diabo com os seus demônios que entra na maldade terrena interna do homem e faz o homem contra-atacar com ira e com peleja. E é isso que Jesus estava falando, sobre os prazeres que a carne dá ênfase às obras de morte, como contenda, homicídio, malignidade, facções e heresias, dissensões, grotonarias, enfim, tudo processo carnal.
Então, o nosso inimigo, né? Então, para a gente vencer essa batalha, ela requer muita e muita consagração. Não adianta, vou repetir, não adianta, ensino igual esse no YouTube, só se encontra aqui. Quem concorda da glória, só encontra aqui. Por quê? Porque você tem que ensinar espiritualmente. E o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 2, 4, ele disse assim, para vencer a batalha só consagrando. Ele diz, olha, Timóteo, nenhum soldado em serviço. Igreja, olha para cá. Ele está falando nenhum soldado em serviço. Ou seja, nós estamos numa batalha, o soldado está em serviço. Se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Ou seja, eu não posso, eu estou em serviço, eu não posso ficar nada envolvendo com fofoca, envolvendo com contenda, envolvendo com vida de famosos, envolvendo com futebol, envolvendo com isso, envolvendo... Eu não posso, eu estou em serviço. E se eu não me envolver, estando em serviço para o bom combate, porque eu sou um soldado, eu vou estar agradando aquele que me alistou. O que ele quer dizer? Eu estou se separando para Deus. Eu estou totalmente trabalhando. Eu não posso ligar para nada. Se me criticam, se me caluniam, se me perseguem, isso não importa. Eu tenho que fazer o que Deus me mandou. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio para ser sacrificado. E o que aconteceu com Jesus? Jesus foi perseguido para eles parar Jesus. Você acha que alguém persegue você para quê? É para te parar. É porque você está irritando as trevas. Você está atormentando as trevas. Assim como acontece na vida do pastor Júlio hoje, da Igreja de Arrependimento. Ele está atormentando as trevas. Satanás está furioso com o pastor Júlio César. Por quê? Porque ele está agitando no mundo espiritual contra as trevas que não se vê. Ele está falando realmente sobre o adultério, ele está agora pondo à tona que aquilo ali era mentira, que o inferno existe sim, que não é mentira, como os fariseus estavam falando, não, vai morrer, vai descansar. Então, o diabo está falando, ele está nos mostrando, ele está nos tirando do esconderijo da mentira. Então, se pondo a verdade. Então, é essa a realidade. Pô, aquilo ali não é de Deus. E por que está acontecendo? Então, realmente, você tem um abalo espiritual e você recebe mais luta, é claro. Por quê? Porque você entra no ninho de Satanás, no meio das cadeias do inferno, para resgatar as almas que estavam presas na morte para a vida. É muito forte esse ensino, gente. Meu Deus! Então é isso. Soldado não se embaraça. Soldado vive o que prega. Soldado está no alicerce da grande batalha. Está obedecendo o general. Ó, posicionamento, fuzil na mão. Esse fuzil, diga a palavra, né? Que é o poder de destruir os esforços de Satanás. Então, todo minuto você precisa ter essa consciência, tá bom? Aleluia. Tá, os inimigos são espirituais, né? Queremos dizer uma coisa interessante, que Davi também sentiu que os inimigos eram espirituais. Em Salmos 86, 14, ele diz assim, ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, a Assembleia dos Tiranos procura a minha vida. O que era a Assembleia dos Tiranos? A Assembleia dos Tiranos, reunião de demônios, homens que não têm consideração contigo, ou seja, homens que não têm consideração com Deus, eles têm consideração com o diabo. Então ele falou assim, ó, os demônios estão me procurando, eu estou tendo uma reunião na Assembleia com o meu nome, eles querem me matar. Então o salmista vai dizer, Senhor, eles querem me assassinar. Senhor, eles querem me destruir. Mas Davi não via, mas estava sentindo. E é engraçado que quando a gente, eu mesmo sinto, quando alguém está com maldade comigo, fala mal de mim, está falando mal de mim em algum lugar do Brasil ou do mundo, ou macumbeiros estão fazendo macumba contra mim, eu sinto em casa. Eu sinto em casa. E por que eu sinto? Né? Eu sinto em casa porque é algo espiritual. Ou seja, a defesa é como se fosse uma febre. A febre, ela dá por causa de algum anticorpo, que você está no corpo, a febre vai, quando você tem febre, é seu corpo trabalhando para dispensar o anticorpos que está no seu corpo. Então aí vem a febre, pode procurar sobre isso, você vai saber lá. Assim também o mundo espiritual. Quando alguém está retalhando nós, a gente sente isso. A gente está sentindo que está sendo atacado. E é a hora da oração. A hora de Deus falar, vai lá para a oração, meu filho. Vai para a oração, vai se defender. Né? Então a defesa, o escudo de orar para aqueles que vos perseguem. Foi Jesus que falou isso, ó. A melhor escudo que tem é orar para aqueles que vos perseguem. Então, essa é uma realidade. Então, o corpo, ele sente. E o espírito também sente, tá bom? Jesus, ele falou assim, olha, a minha alma está angustiada e apavorada até a morte. Ele sentiu isso.
Ele subiu em Marcos 14:32 e sentiu que os demônios lá de Anás e Caifás estavam no corpo dele, já tinha para matar, para crucificar ele. Então é muito interessante isso, tá bom? É muito interessante. E é isso que a gente vê também nessa palavra que está falando sobre... O livro de Ezequiel fala muito também, no capítulo 13, depois eu dou de lá no 13, no 22 também fala de armas espirituais, que Ezequiel também sentiu inimigos espirituais, tá? Olha que interessante. Jesus estava andando com Pedro e falou: Simão, Simão, hein? Satanás me pediu para ser andar contigo apenas 1 hora, eu não permiti. Imagine se Jesus permitisse que Satanás pegasse Pedro. Pedro ia para a prostituição, Pedro é capaz de cantar Maria Madalena. O que, gente? O quê? Se Satanás pegasse Pedro, Pedro falasse: Maria, você está linda, hein? Porque, meu irmão, ele ia entrar num processo carnal terrível, ia entrar nos seus pecados, a sua vida ia... Imagina o que ia acontecer com Pedro transando com Maria Madalena, e aquela bagunça, Maria Madalena estava seduzindo para Pedro, e cai naquele adultério os dois, e vira aquela bagunça, porque Pedro já era casado. Então olha que bagunça não ia ser isso daí, né? Pedro chapando o globo: eu estava com ele, ele é bom mesmo, ele andou no Mar Vermelho, andou em cima da água, bebi, Pedro bêbado. Então ia acabar com o ministério de Cristo, porque Pedro era um seguidor também. Não posso permitir isso, não posso permitir. Pedro rachando, bêbado, falando das parábolas, zoando as parábolas. Então, é o que acontece hoje, quando a pessoa sai da igreja, o diabo leva ele para o mundo, ele zoa da igreja, tá? Então realmente ele falou: olha, Simão, se você soubesse o que aconteceu. Então a luta contra as potestades é realmente diferenciada, ela é muito diferenciada, ela é totalmente diferenciada. Vigilância. Quando Jesus falou: orar e vigiar sem cessar, era o sentimento para que a gente não pudesse mais errar, porque toda vez o diabo, os seus adversários espirituais, ele come e ele bebe, né? E você perguntaria assim: mas por que ele come? O que ele come e o que ele bebe? Né? O que ele come e o que ele... Tá todo mundo vendo aí? Né? Todo mundo me assistindo aí? Voltou aí? O que ele come e o que ele bebe? Né? Ele bebe... Só um minutinho aqui.